Então, teve um questionamento do Leone, vamos lembrar primeiro o questionamento. Aí o Leone pode me ajudar se eu esquecer alguma coisa. Quando eu mostrei, lá na hora de falar de dutos troposféricos, eu mostrei, por exemplo, figuras como essa daqui, ó. Onde eu mostrava que nesta região você tem um decréscimo do índice de refração modificado com a altura, e a partir dessa altitude você passa a ter o gradiente com sinal positivo. E aí eu desenhei as trajetórias desse jeito. As trajetórias nesta região, onde o gradiente é negativo, com a concavidade voltada para baixo, e na região onde o gradiente é positivo, com a concavidade voltada para cima. E com isso eu ressaltei, olha só, esse duto de superfície causa região de sombra, independente da antena transmissora estar dentro desta região ou acima desta região. E depois eu desenhei algo mais ou menos no mesmo sentido, só que agora tentando ilustrar aqui, ó, um duto de superfície, mostrando mais uma vez a concavidade da trajetória nesta região voltada para cima. Aí o Leone questionou muito corretamente, falando, poxa, mas você falou que, por exemplo, quando a atmosfera é padrão, a trajetória tem a concavidade voltada para baixo. E nesse caso, o gradiente do índice de refração modificado é positivo. Então, como é que pode? Você aqui desenhou a trajetória com a concavidade para baixo, naquelas figuras com a concavidade voltada para cima. E aí a resposta é, primeiro, todos os resultados, todas as figuras que estão nestas transparências, comentários, observações, está tudo certo. A boa notícia é essa, está tudo certo. O que está errado, na verdade, é que eu não soube explicar na hora, é que esta figura não é geral, tá? Então vamos tentar entender o que acontece se a atmosfera acima do duto for padrão, com essa outra figura que eu tinha mostrado antes. Então eu estou voltando nessa figura, deixa eu aumentar aqui a apresentação para ter o apontador aqui vermelhinho, só um minutinho. Então, deixa eu mostrar a figura toda. Então, isso foi uma simulação que eu fiz no MATLAB, tentando ilustrar três casos bem diferentes uns dos outros. Aqui em azul é o nível do mar, é a referência. É a superfície da Terra desenhada com o raio correto, 6.400 quilômetros. Não estamos deformando o espaço aqui, tá? Então, você pode ter o K negativo, isso chama-se inversão. Quando o gradiente é negativo, é o que acontece dentro do duto. Então, quando o K é negativo, o gradiente do índice de refração modificado é negativo, então a trajetória, essa rosa aqui, ó, ela tem, como foi desenhada, a concavidade apontando para baixo. Bom, aí o K pode ser positivo, mas ele pode ser positivo menor do que 1 entre 0 e 1, aí alguns autores dizem 4/3, né? Que 4/3, por definição, é a classificação da atmosfera como padrão. Então, se você tiver o K entre 0 e 4/3, você tem o que é chamado de atmosfera subpadrão. São esses casos desenhados, ó, acima dessa linha vermelha. Essa linha vermelha é a trajetória retilínea que você tem quando a atmosfera é homogênea. Todas essas trajetórias, né, até mais ou menos K igual a 1, o K menor do que 1, vão ter essa concavidade voltada para cima. Foi aquilo que eu desenhei, as trajetórias voltadas para cima. Já se o K for maior do que 1, as trajetórias têm a concavidade voltada para baixo. Entre elas, aquela com o K igual a 4/3 da atmosfera padrão. Mas repara, mesmo a trajetória tendo a concavidade voltada para baixo, a curvatura dessa trajetória é muito, muito menor do que a curvatura da superfície terrestre. Estou pegando como referência o nível do mar. Então, apesar da concavidade estar voltada para baixo, a altitude da trajetória continua subindo. E era isso que eu deveria ter dito lá na hora. Vou voltar naquela figura que eu mostrei antes. Então, se por acaso, nesta situação,
acima do duto a atmosfera for padrão, as trajetórias não vão ter a concavidade voltada para cima, elas vão ter a concavidade voltada para baixo. Só que elas nunca vão cortar essa linha vermelha, que aqui representa uma certa altitude em relação ao nível do mar. Ou seja, as trajetórias vão continuar subindo. E aí a região de sombra, ela vai continuar existindo, mas ela vai existir um pouco mais longe. E aí, para eu desenhar isso de uma maneira mais dramática e mais fácil, eu desenhei as trajetórias subindo e, consequentemente, eu não estou mostrando todos os possíveis casos, inclusive aquele da atmosfera padrão. Então, qual foi a pergunta do Leone? Por que a trajetória está com a concavidade para cima, se no caso da atmosfera padrão, ela tem a concavidade voltada para baixo? É porque eu estou desenhando aqui, ó, um caso que seria caso a atmosfera fosse subpadrão. No caso da atmosfera padrão, essa linha sai quase que retilínea, com a concavidade levemente voltada para baixo, mas ela ia continuar subindo. E foi isso, essa explicação que faltou naquela hora. Eu não pensei nisso, né? As trajetórias aqui elas estariam com a concavidade voltada para baixo, mas nunca cortariam essa linha em vermelho. A não ser aquelas que já começassem na descendência. Mas aí ficaria mais difícil desenhar essas figuras. Eu precisaria de mais espaço aqui para ressaltar a região de sombra. Bom, alguma pergunta, Leone? Isso explica ou não? Sim. Beleza? Tranquilo? Então, as figuras estão corretas. O que elas não estão é ilustrando todos os possíveis casos, né? Eu forcei a barra para fazer com que as figuras fossem mais simples. Mas, enfim, a explicação é essa. Os comentários, as observações são verdadeiras. As figuras é que não estão completas. E eu não expliquei isso corretamente na hora. Então, vamos largar essa transparência. E agora começamos a segunda parte do curso, que é a matéria que vai cair na segunda prova. Então, se vocês olharem o cronograma, essa segunda prova ela vai acontecer muito rapidamente. Acho que são só 6 ou 7 aulas até a segunda prova. Essa segunda prova é a prova que tem menos matéria. Comparada com a primeira prova, tem menos matéria, tá? E é onde a gente vai mostrar modelos empíricos de larga escala. Depois a gente vai entender por que esse larga escala. Então, basicamente, nós vamos concentrar nessas aulas até a segunda prova, nesses 3 modelos aqui, ó. Que é o modelo básico log distância, a gente vai explicar na aula de hoje. No finalzinho da aula e na próxima aula, a gente vai tratar do sombreamento log normal. A gente vai entender por quê. Do sombreamento log normal, a gente vai ter um outro modelo chamado percentagem de área coberta. E aí nós vamos estudar outros modelos que surgiram ao longo das décadas, que são modelos baseados no modelo log distância e em medidas que foram feitas em certas regiões e transformados em ábacos, tabelas ou até mesmo em recomendações do ITU. A gente vai dar um destaque especial ao modelo de Okumura-Hata e vamos mencionar esses daqui. Isso daqui a gente não vai realmente tratar desses modelos aqui no curso. A gente só vai mencionar, dizendo que esses modelos existem em determinadas situações, eles são utilizados, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer nessa segunda parte do curso é continuar tentando obter modelos para predição de cobertura, ou seja, qual é a atenuação que você tem no enlace, dado que o transmissor está numa certa posição e o receptor a uma certa distância numa outra posição. Só que isso não será mais feito baseado em modelos físicos, onde o mecanismo de propagação, raio direto, raio espalhado, raio difratado, ele está diretamente presente
com alguma teoria assintótica por trás, baseada nas equações de Maxwell, para se fazer os cálculos. Os cálculos agora vão ser feitos baseados em levantamentos feitos ao longo das décadas, medidas, tabelas, e que, ao longo dos anos, foram se consolidando e acabam sendo métodos mais eficientes do que os anteriores, principalmente em regiões urbanas, onde fica difícil você usar os modelos anteriores para fazer essa predição. Então, basicamente, essa vai ser a matéria a ser cobrada na próxima prova, tá? Então, vamos ver aqui se eu esqueci de comentar algo. Os modelos que a gente viu até então são relativamente simples e trazem... por que a gente dá esses modelos, embora existam modelos muito melhores, como, por exemplo, os que a gente vai mencionar nessa próxima etapa? É porque eles trazem um sentimento físico. O que adianta a gente dar esses modelos que a gente vai dar agora logo em distância, se você não entende o mecanismo de propagação associado ao raio direto, ao campo que é espalhado por um obstáculo? Como é que você explica que mesmo atrás de um prédio você pode ter sinal chegando por causa da difração que ocorre nas arestas desses prédios? Então, eu acho importante começar o curso falando desses modelos mais simples, mas que trazem esse sentimento físico, que vai ser importante agora, na hora de entender melhor os modelos que vamos apresentar a partir da aula de hoje. E nós vamos continuar assumindo enlaces troposféricos em radiofrequência, ou seja, aqui não entra comunicação via satélite, é enlace entre antenas localizadas sobre o relevo da Terra. Os modelos que vamos estudar agora, eles não trazem explicitamente sentimento físico algum, tá? São baseados em medidas que, em algumas vezes, sugerem recomendações de órgãos que controlam os sistemas de comunicação, os protocolos, como, por exemplo, a União Internacional de Telecomunicações, aqui no Brasil, a Anatel, e por aí vai. Mas eles têm uma vantagem, eles podem ser ajustados ao ambiente. Então, baseado em medidas, você pode ajustar esses modelos e tentar, com isso, obter uma predição melhor, quando o cenário não é tão simples quanto aqueles apresentados nos exemplos, nos modelos anteriores. Os modelos empíricos, eles vão continuar fornecendo para a gente a mesma coisa que já era fornecida antes, ou seja, é a atenuação do enlace em dB. Então, a gente vai continuar definindo a atenuação da mesma maneira como foi definido antes. Vocês não vamos cobrar mais aqui no curso, a partir de agora, difração, atmosfera padrão, atmosfera não homogênea, mas vocês ainda precisam ter na cabeça, porque isso vai ser cobrado até o final do curso, dois modelos. Dois modelos, vocês não podem esquecer deles, porque eles vão ser importantes, eles ainda vão ser importantes ao longo do curso. Obviamente, é o modelo do espaço livre. Muitos dos modelos que vamos apresentar aqui, de uma maneira ou de outra, são baseados no modelo do espaço livre. Então, o modelo do espaço livre, e, consequentemente, ganho, eficiência, diretividade, potência transmitida, atenuação de espaço livre, esses conceitos vocês não podem se esquecer. Vocês têm que continuar com eles na cabeça. E o outro modelo, que vai ser importante mais adiante, é o modelo de dois raios, que é o modelo mais simples, onde ocorre multipercurso. Ou seja, duas componentes distintas, duas réplicas do sinal chegando até o receptor. Pois a gente vai generalizar esse modelo de multipercurso mais adiante, na terceira parte do curso. Então, vocês não podem se esquecer nem do modelo de espaço livre, nem do modelo de dois raios, o modelo da Terra plana. Eles vão ser cobrados de uma maneira ou de outra nos próximos modelos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, mais uma vez, calcular ou atenuação ou potência em decibéis, em dBm. Só que agora utilizando modelos diferentes daqueles que a gente viu anteriormente. E
pelo menos nessa segunda parte do curso, esses modelos mais importantes são baseados no modelo log-distância, que a gente vai explicar na aula de hoje. Então, eu mostro aqui uma figura que foi tirada não do nosso livro-texto, mas do livro do Bertone. É uma figura que tem tudo a ver com essa segunda, com a segunda e com a terceira parte desse curso, tá? Que é o que a gente quer caracterizar daqui para frente com os modelos que serão apresentados. Essa é uma figura importante, ela vai aparecer em vários momentos daqui para frente. Então, tipicamente, não precisa ser exatamente desse jeito, mas tipicamente encare isso como a potência que um receptor está recebendo, lógico, né? Em dBm, por exemplo, em função da distância. Isso aqui não é tempo, tá, pessoal? Isso aqui é distância. Geralmente em quilômetros, mas pode ser em metros. A distância entre o receptor e o transmissor. Então, tipicamente, mas não necessariamente, você tem um transmissor fixo transmitindo um tom monocromático, uma senoide sem portadora, cuja frequência, obviamente, tem a ver com a frequência central do canal que você quer caracterizar. Pode ser um canal de TV, pode ser um canal de rádio FM, pode ser um canal de telefonia móvel de uma certa operadora. E aí, empresas, ou a própria empresa possui, ou ela contrata uma outra empresa que consegue fazer isso. Você tem uma van, dentro dessa van tem todo o equipamento para não só fazer as medidas, como armazenar isso de forma digital. Existem diversas maneiras de fazer, eu vou falar só da mais simples. Imagina que você vai dentro de uma van, fora da van tem uma torrezinha com uma antena, e essa antena está recebendo o sinal, e você está andando numa avenida, e o transmissor está em algum lugar lá para trás, e na medida em que você vai andando pela avenida, a distância entre transmissor e receptor vai aumentando. E você segue uma certa velocidade constante. É muito comum fazer essas medidas à noite, quando o trânsito está livre, e você mais ou menos consegue manter uma velocidade uniforme, e você vai medindo. Geralmente tem que fazer várias medidas e fazer uma média disso, mas enfim, os detalhes deixa para lá. Você vai medindo e você vai observando, na medida em que a distância vai aumentando, um comportamento da potência recebida parecido com isso daqui, ó. Ora ela aumenta, ora ela diminui, ora ela aumenta, ora ela diminui e por aí vai. Beleza? Eu não queria falar isso, mas tem muito a ver, infelizmente, tem muito a ver com esses gráficos de Covid que a Globo News fica passando de 5 em 5 minutos, a tal da média móvel, tá? Então, se tem um gráfico parecido com isso, o cara faz a média móvel, a gente vai falar sobre isso, infelizmente tem a ver com a Covid, mas aqui, no caso, é o contexto de propagação. Você vai tendo esse comportamento aqui, ó. O que vocês podem falar de uma maneira geral? Geral. O que acontece com a potência recebida na medida em que a distância aumenta? Alguém quer falar alguma coisa? O que acontece com a média desse valor de potência recebido na medida em que a distância aumenta? Diminui. Ele diminui. Beleza? Média. Na média, ele está diminuindo. Acho que essa figura é boa, que dá para ver isso, eu acho, né? Dá para ver isso com clareza. A média, ela está diminuindo. Essa média diminui mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo do ambiente. Na situação que eu falei, um carro andando numa avenida, geralmente essa queda é um pouco menor, porque a própria avenida vai canalizando essa onda, essa informação, de maneira que a queda tende a ser um pouco menor. Mas, por exemplo, se você dobrar uma esquina e já tiver prédios entre o transmissor e o receptor, provavelmente essa queda vai ser mais acentuada. Essa queda média
depois do sinal devidamente processado numericamente, vai te fornecer algo desse tipo aqui, ó. Que a gente vai classificar, a gente vai utilizar o tal modelo log distância para fazer a caracterização desse comportamento. Então, o modelo log distância que a gente vai aprender a seguir, ele tenta caracterizar essa queda global da potência com a distância. Ou, no caso da atenuação, o sinal troca, o aumento da atenuação com a distância. O que é queda para potência é aumento para atenuação, tá? Mas, além disso, além dessa queda global da potência com a distância, a gente observa que, eventualmente, em torno dessa média global, você tem aqui, ó, variações que a gente chama de variações de larga escala. Ora, a potência, a média local, repare, isso aqui é uma média global, vai ser dada pelo modelo log distância. Mas em torno dessa média global, localmente, você vê que eventualmente a potência vem cá para baixo, depois ela sobe, depois ela vem cá para baixo, depois ela sobe, depois ela vem cá para baixo. Ela oscila em larga escala em relação ao valor predito pelo modelo log distância. E se você filtrar essas variações de pequena escala que estão aqui embaixo, essa variação mais global, que a gente chama de larga escala, em torno dessa média global, ó, essa variação de larga escala que está aqui, que vai ser também estudada nessa segunda parte do curso, utilizando o sombreamento log normal. O que você acha que causa essas variações de larga escala? O que você acha? O que você acha que faz com que, ora, o sinal passe aqui por um vale, por um... Como é que eu vou explicar isso? Não é um mínimo, né? Mas assim, uma diminuição do valor médio em relação àquela curva, que é a média global. Ora, ela dá uma aumentada, ora diminui de novo, ora aumenta. O que você acha que está causando isso? Por exemplo, no ambiente urbano. Imagina, você está andando de carro por uma cidade. Tem lá um transmissor numa certa posição, transmitindo uma informação para você. Você está andando de carro. O que você acha que acontece eventualmente? O que aparece entre o transmissor e o receptor, eventualmente? Obstáculos grandes como prédio. Prédios, dependendo da frequência, até árvore, né? Então, quando você tem um prédio, um bloqueio do raio direto, por exemplo, você vai ter, em média, uma diminuição da potência desse sinal, até que você saia desse prédio ou saia desse quarteirão, passe a ver novamente a antena transmissora lá no alto da torre. Aí, geralmente, o que acontece é essa potência globalmente, né? Localmente, perdão, aumentar de novo. Então, isso daqui, em ambientes urbanos, geralmente está associado a sombreamentos, ou seja, bloqueios do raio direto causados por obstáculos grandes, né? Grandes comparados ao comprimento de onda. Então, isso também vai ser estudado estatisticamente através do modelo de sombreamento log normal. Dependendo do tempo da aula hoje, a gente vai começar a ver esse modelo no finalzinho da aula hoje. E, finalmente, junto com essa variação de larga escala, nós temos essas variações, alguns chamam de variações rápidas, mas isso está errado, tá? São as variações de pequena escala, que, uma vez filtradas estas variações dos seus dados, sobra esse negócio aqui, ó. Que a gente vai estudar, vai modelar na última parte do curso. Isso aqui não cai na prova, na segunda prova, isso aqui vai cair na terceira prova. São os modelos de pequena escala. O que você acha que causa essas variações de pequena escala no nível do sinal ou no nível da atenuação que você recebe no teu receptor móvel? Alguém
Tem alguma opinião? O que causa essa variação de pequena escala? Você anda um titiquinho, a potência vem cá para baixo. Você anda mais um titiquinho para cima, a potência vai lá para cima. O que causa isso? A soma de diferentes componentes, que às vezes vai ser destrutiva, às vezes vai ser construtiva. Isso aqui está diretamente ligado a multipercurso, ou seja, você tem réplicas do sinal que, ora, adicionam-se, né, construtivamente, ora, destrutivamente, por causa da diferença de fase entre os percursos. A gente viu isso no modelo de dois raios. Dependendo da posição relativa entre transmissor e receptor, você pode ter um sinal mais intenso ou menos intenso, dependendo da fase entre o raio direto e o raio refletido. De onde vêm esses multipercursos? Você tem um monte de obstáculos, um monte de prédios, você tem vários raios refletindo, sendo canalizados pelas ruas, e eventualmente você tem essas réplicas com maior número ou com menor número, dependendo do ambiente, mas você tem essas réplicas chegando no teu receptor. E você sabe que a diferença de fase, né, você dá uma volta no reloginho da fase andando de lambda. Então você está vendo que se o lambda for da ordem de centímetros, olha só a bagunça que acontece na medida em que você vai andando com o seu receptor ao longo de uma rua. Em 1 GHz, se eu não estou enganado, o comprimento de onda é de 30 centímetros. Isso aqui não são quilômetros, isso aqui são centímetros. Na melhor das hipóteses, metros. Então, se você der um passo ou dois para frente, você pode estar numa posição de um desvanecimento do seu sinal profundo. Isso acaba, na prática, impedindo as altas taxas de transmissão de sinais digitais. Que vamos supor, né, explicando isso de uma maneira bem superficial. Imagina que você tem um bit sendo transmitido, né, na medida em que você está caminhando com o seu receptor. Se esse desvanecimento for mais rápido do que o tempo do bit, pode ser que você não... Ou melhor, se o bit for mais rápido, mais curto que o tempo de duração de desvanecimento, pode ser que você não receba aquele bit. Para compensar isso, o seu bit tem que ser mais largo no tempo. O bit tem que durar mais tempo. Ora, bit durando mais tempo significa transmitir menos bits. Por isso que é tão difícil você transmitir altas taxas em sistemas de comunicação sem fio. Justamente por causa do multipercurso que você tem, em particular, nos ambientes urbanos. Nos ambientes urbanos. Isso daqui vai ser estudado na terceira parte do curso. Nessa segunda parte do curso, nós vamos destacar, dar atenção, principalmente, não apenas, mas principalmente para esses dois fenômenos aqui. A variação global da atenuação ou da potência com a distância, que vai ser caracterizada pelo modelo log-distância, e depois a caracterização desses desvanecimentos de larga escala associados a sombreamento. Então, só para terminar aqui a transparência, para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, modelos a serem estudados, log distância é o básico, mas a gente vai ver também outros, como o Okumura-Hata, em particular o Okumura-Hata. Tá? Eles vão caracterizar as variações médias das médias locais com a distância, ou seja, é a média global. A gente chama isso de previsão de cobertura média. Eu acho que quando a gente exemplificar, isso vai ficar mais claro. Como é que você faz isso? Depois de retirada essa informação dos dados, você então tem dois tipos de variabilidades, né? Uma de larga escala, geralmente associada a sombreamento, e depois de filtrado tudo isso, sobra isso daqui. São as variações de pequena escala. Essa variação de larga escala, ela vai ser estudada aqui no curso utilizando o modelo de sombreamento log normal. E a gente vai estudar mesmo na próxima aula, na próxima semana. Enquanto que essa daqui, depois da segunda prova, os desvanecimentos de pequena escala, a gente vai utilizar
Existem modelos estatísticos para isso. A gente vai usar o mais simples de todos, que é o modelo de Rayleigh, para fazer a caracterização dessa variabilidade de pequena escala. Isso aqui já é matéria, o verdinho aqui já é matéria da terceira prova. Então, basicamente, é isso que está faltando aqui no curso. E, obviamente, os cálculos e as caracterizações que podem ser feitas a partir do conhecimento do comportamento desse desvanecimento. Por enquanto, alguma pergunta? Então, pessoal, vamos prosseguir. Vamos tentar esclarecer melhor como é que a gente vai obter esses modelos, principalmente os dois primeiros, né? Então, repare que as figuras que eu vou mostrar nas transparências, umas não tem nada a ver com as outras. Eu tiro de livros, de artigos, dependendo daquilo que eu quero falar no momento, né? Essa figura é parecida, mas não é igual àquela que eu tenho anteriormente. Então, como é que a gente vai filtrar, por exemplo, esse comportamento global? E aí vem a triste lembrança do gráfico da Globo News, né? Por vários motivos, o número de casos de Covid, eles variam muito ao longo dos dias, principalmente quando? Nos fins de semana, quando não há notificação, porque, enfim, ninguém trabalha domingo, né? Ou quase ninguém trabalha domingo. Então, você tem essas variações que ocorrem. A média, que eles chamam de média móvel, nada mais é do que você estabelecer uma janela. Nesse caso aqui é distância, metros. No caso dos gráficos lá da Globo News, é tempo. Então, você estabelece uma janela ou de tempo ou de distância, onde você acha que a média ali, essas variações de pequena escala, elas vão estar sendo filtradas. No caso nosso aqui, tipicamente essa envolvendo distância, sabendo que o ciclo é de mais ou menos lambda, com 30 ciclos, você tem dados suficientes para fazer essa média. Se não me engano, no gráfico da Globo News, eles usam 2 semanas. Porque uma semana não dá para fazer a média, porque você está entre um mínimo e outro. Com 2 semanas, você passa por 2 mínimos. Na verdade, deveriam ser mais semanas. Mas aí, com mais semanas, você não tem uma caracterização. Você teria um atraso na transmissão das informações. Então, você vai passando essa janela móvel e vai fazendo a média só daqueles valores que caem dentro dessa janela. E com isso, você tira o comportamento médio global que você tem. Perdão, você tira a média local e com isso você filtra a variabilidade. Então, essa variabilidade de pequena escala que é filtrada, ela vai ser guardada para a próxima fase do curso, para depois da segunda prova. A gente vai utilizar um modelo para fazer a caracterização desses desvanecimentos de pequena escala. Mas mesmo a média móvel, repare, ela varia. Aqui ela é mais intensa, depois ela é menos intensa. Essa variação a gente vai tratar como sendo causada por sombreamento, e nós vamos chamar isso de variação de larga escala. Então, a gente vai utilizar na próxima aula o sombreamento log normal para fazer o tratamento estatístico dessa variação. E aí você vai ter um conjunto de pontos, por exemplo, que refletem os valores médios locais para cada distância. E aí você, desses valores, tira o modelo log distância. Basicamente, numa escala log-log, você traça uma reta que melhor interpola esses pontos. E você assume que esse modelo, classificado como log distância, vai refletir, em média, a variação global da atenuação ou da potência recebida com a distância. Então, a partir dos dados levantados através de medidas, você filtra esses dados através de uma média local, pode ser fixa, pode ser móvel, e você tira essa variabilidade fora de pequena escala. Guarda esses dados para depois.
Nesta etapa do curso, nós vamos estar interessados em saber como essa média local varia com a distância. Os desvanecimentos de pequena escala, que vão ser filtrados, vão ser retirados dessa informação, vamos ficar só com a informação em azul. Essa variação em torno da média local, mais tarde, que aqui foi desenhado nessa curva verde, mais tarde isso vai ser tratado através de um modelo onde aqui no curso a gente vai adotar Rayleigh ou Rice, dependendo se o raio direto está ou não presente naquela posição, naquele local. Existem outras distribuições muito melhores, mas se você souber o que fazer com esta distribuição Rayleigh, você vai saber o que fazer com as outras. A diferença é que a Rayleigh cai numa integral que dá para ser avaliada sem maiores problemas, enquanto que as outras, as integrais têm que ser avaliadas no computador, numericamente. Mas se você souber o que fazer com a Rayleigh, você sabe fazer com as outras também. É só tirar a rotina de dentro do integrando que te dá a Rayleigh, trocar por uma outra, de uma outra distribuição e fazer as mesmas contas. Só que não é claro. Alguma pergunta, pessoal? Vocês entenderam essencialmente o que a gente vai fazer nas próximas aulas? Não acredito que a explicação tenha sido tão boa assim, pô. Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. Aqui é um outro gráfico que mais ou menos tenta ilustrar, ó, o que sobrou disso aqui, ó. Esses pontos que sobraram, e na verdade não precisa ser só de uma campanha de medida, pode ser de várias campanhas de medidas. Você junta isso, todos esses pontos, de uma certa localidade, por exemplo, de uma certa cidade. Você junta isso num gráfico como esse. No caso daqui, ainda é potência recebida na escala logarítmica, em dBm. Geralmente o dBm, o miliwatt, é utilizado em comunicações como sendo a referência. Tá? Então, você tem aqui a potência recebida em dBm. Quanto mais lá para cima, maior a potência, vocês já sabem disso, caiu na prova. E aqui a distância. Só que a distância também numa escala logarítmica. Isso é um gráfico log-log. Então, uma vez obtidas as médias locais, você distribui esses valores nesse gráfico log-log. Você vai ter esses pontos. Repara que não são necessariamente pontos vindo da mesma campanha de medidas. Podem ser várias campanhas. Você pega todos esses pontos e joga nesse gráfico, no intuito de obter um modelo log-distância para aquela localidade. E o modelo log-distância é caracterizado por essa reta. Essa reta daqui é que vai ser o nosso modelo log-distância. É o que vai caracterizar a variação global da potência, ou, se for um gráfico de atenuação, né, da atenuação em função da distância. Numericamente, isso vai ser obtido através de mínimos quadrados, que também é chamado de regressão linear, ou seja, você vai tentar passar no meio desses pontos a reta que melhor interpola esse comportamento, utilizando o conceito de mínimos quadrados. Ou seja, é a reta que minimiza o erro, a soma dos erros elevado ao quadrado. A gente vai daqui a pouco fazer um exercício bem simplesinho para ilustrar como fazer isso através de dados obtidos de medidas. Então, os valores médios locais são então separados dessa variação global com a distância. E aí, ó, a variabilidade de larga escala vai acabar sendo a diferença entre a potência ou a atenuação predita pelo modelo log-distância, ou seja, predita pela reta, e o valor que você realmente obteve fazendo as medidas e, através de média móvel, você obteve localmente aquele valor.
E essa variação, em relação ao modelo log distância, na próxima aula vai ser tratado como uma variável gaussiana. Ou seja, a média é a própria média prevista pelo modelo log distância, a gente vai ter que achar a variância e, consequentemente, o desvio padrão em relação a essa reta. Então, a aula de hoje, basicamente, vai ser dedicada à obtenção desse modelo log distância, dessa reta. O tratamento da variabilidade de larga escala, utilizando o modelo log normal, a gente vai deixar para a próxima aula. Alguma pergunta? Prosseguindo. Então, num gráfico log-log, determina-se a reta que melhor interpola os valores médios locais, que são esses pontos pretos. Isso é feito usando o mínimos quadrados, ou a mesma coisa, regressão linear. A inclinação dessa reta, já que isso aqui é um gráfico log-log, a inclinação dessa reta vai nos dar esse parâmetro n. Quantos dBs por década cai a potência com a distância? Ou quantos dBs por década aumenta a atenuação com a distância? Essencialmente, isso daqui é o modelo log distância. Vou fazer uma pergunta. Se por acaso isso aqui fossem medidas obtidas num espaço livre, quase sem nenhum obstáculo em volta, você teria quanto a potência recebida em função da distância caindo de quantos dBs por década? Vinte. 20, exatamente. Você sabe que, de acordo com o modelo de espaço livre, você tem uma frente de onda esférica, a potência varia com o inverso da distância ao quadrado. Então, para o modelo de espaço livre, o modelo log distância correspondente é aquele cujo n é igual a 2. Ou seja, a variação é de 20 dB por década. Se você estivesse dentro de um duto troposférico, o que você acha que aconteceria com o valor de n do modelo log distância correspondente? Seria menor. Menor. Por quê? Porque o duto canaliza a energia do hotel. Exatamente. É isso mesmo. Então, se você estiver, em geral, na média, se você estiver dentro de um duto troposférico, ou se o seu transmissor e o receptor estiverem na mesma avenida, ou se você tiver o transmissor e o receptor no mesmo corredor dentro de um prédio, no mesmo corredor, então a tendência é que essa geometria, esse cenário, faça com que a informação seja canalizada, né? De tal maneira que você tenha uma atenuação menor, menos intensa do que aquela que você teria se não tivesse obstáculo nenhum em volta. E, ao contrário, se você estiver numa cidade dirigindo o seu carro e a linha divisada entre a transmissora lá de rádio FM e o seu carro estiver sendo bloqueada por prédios, o que você acha que vai acontecer com esse valor de N? Vai ser maior, porque tem mais atenuação. Vai ser maior do que 2. Exatamente. Vai ser maior do que 2. Quanto maior do que 2, vai depender. Por exemplo, uma região mais urbanizada, com prédios mais altos, a tendência é esse valor de N ser maior. Numa região suburbana, a tendência do valor de N ser não tão afastado de 2 quanto numa região urbana, tá? Então, esse tipo de variação é obtido através de medidas feitas na localidade. Várias campanhas de medidas, as médias móveis são realizadas para você filtrar os desvanecimentos de pequena escala e ficar apenas com as médias locais. Isso geralmente é caracterizado num gráfico com uma quantidade extraordinária de pontos, aqui até nem são tantos. E aí você tira essa variação global com a distância através de uma representação log-log
desses seus dados, traça a reta que melhor interpola essa informação, e isso, por definição, é o seu modelo log-distância, que vai dizer, de forma global, quantos dBs por década a sua potência diminui com a distância, ou quantos dBs por década a sua atenuação aumenta com a distância. Na próxima aula, a gente vai, uma vez obtido um modelo log-distância para aqueles dados, nós vamos pegar a diferença obtida pelo modelo log-distância e pela média local que foi medida, que foi obtida através de medidas, e tratar essa diferença como uma variável gaussiana, tá? Que também é conhecida como variável distribuição normal. Distribuição gaussiana, distribuição normal é a mesma coisa. Só que a prática demonstra que essa diferença ela opera quase como se fosse uma variável aleatória gaussiana quando o valor é tratado em decibéis. Ou seja, a gente vai aproveitar o próprio gráfico log-log para obter essa diferença em dB. Ou seja, ela é normal, ela é gaussiana se o valor for tratado em dB. Por isso que o modelo é chamado de sombreamento log normal. Ou seja, o desvanecimento de larga escala, geralmente associado a sombreamento, ele é tratado como gaussiano desde que na escala logarítmica. Por isso que é chamado de sombreamento log normal. Esse vai ser o assunto da próxima aula. Alguma pergunta por enquanto? Então, estou mostrando outro gráfico, não tem nada a ver com os anteriores, outra medida, mostrando que muitas vezes o modelo log-distância único para a localidade não é suficiente. A gente não vai... Não, a gente até vai abordar isso aqui no curso, num exercício particular que a gente vai mostrar mais adiante. Então, vamos tentar achar aqui um cenário onde isso aqui poderia estar acontecendo. Por exemplo, você está dirigindo o seu automóvel, recebendo o sinal que vem de um transmissor, e você está andando por uma avenida. Então, você está andando por uma avenida larga, e aqui é potência, né? Na verdade, nível de campo em dB é proporcional à potência. Então, você vai ter o seu nível de campo, a sua potência média recebida, diminuindo globalmente com a distância. Quanto mais afastado você estiver do transmissor, menor globalmente é o nível da potência. Isso é um modelo, essa curva vermelha aqui, se isso estiver na escala logarítmica, log-log, está, é para que tanto o nível de sinal, está aqui colocado em dB, como a distância, todos foram desenhados aqui na escala log-log. Então, você passa aqui, ó, se isso daqui for a média móvel daquela sua informação, você passa essa reta que tenta caracterizar a variação global dessa potência com a distância. Aí, de repente, você fez uma curva e entrou numa rua perpendicular, onde o raio direto que vem do transmissor já não te atinge. Então, provavelmente, e você continua dirigindo nessa rua, provavelmente a queda da intensidade do sinal com a distância vai ser mais intensa. Então, muitas vezes, o modelo log-distância é utilizado em duas regiões diferentes. Até uma certa distância é estabelecido um determinado modelo log-distância. A partir daí, é sugerido um outro modelo log-distância, com uma outra inclinação. Então, neste caso dessa figura, a inclinação para a primeira etapa foi de 0,84. Como isso é campo, provavelmente você tem que dobrar isso daqui para ter a potência associada. Enquanto que na outra região, o N, refere-se à inclinação, saiu de 0,8 para 5, muito mais intenso. Então, às vezes, o modelo log-distância único
não é suficiente para fazer essa caracterização global da variação da potência ou da atenuação com a distância. Se não me engano, a gente vai abordar algo semelhante a isso num dos exercícios que vamos resolver nas próximas aulas. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Vamos lá. Então, eu vou pegar, se não me engano, agora eu pego dois exemplos que a gente já viu na primeira parte do curso, para tentar entender o que significa esse modelo log-distância, tá? Então, sempre que possível, eu pego algum modelo físico visto anteriormente e tento adaptar para a nomenclatura que estamos usando no momento, até para tentar ilustrar melhor o que a gente quer nessa situação. Então, isso aqui é uma revisão, modelo do espaço livre, tá? Não vou voltar atrás para estudar de novo os detalhes. Vocês acabaram de estudar esse modelo para a prova. Então, está lá novamente o modelo, a definição da atenuação, segundo o modelo do espaço livre. A atenuação continua sendo definida na mesma forma. É a razão entre a potência média, né, em watts do transmissor e aquela efetivamente entregue ao receptor. A atenuação é adimensional, por isso que ela pode ser representada em decibéis. E aí, por causa dessa definição, é o inverso desta equação. Então, vocês precisam continuar entendendo o que significa ganho do transmissor, ganho do receptor, que por trás disso tem eficiência e diretividade. Vocês têm que continuar entendendo o que é a atenuação de espaço livre, que é aquela que ocorre caso, né, a frente de onda seja esférica. Só faz sentido isso se for o raio direto, sem nenhuma reflexão, difração. E algo que a gente não leva em conta no curso, mas devemos ter cuidado com ele, que é a perda associada a descasamento de polarização. Tá? Em dB, que é o que a gente vai usar daqui para frente com mais ênfase, a atenuação em dB ela é definida desse jeito. É a diferença entre a potência do transmissor, por exemplo, em dBm, menos a potência do receptor, também em dBm, na mesma referência, sempre. E geralmente essa referência é o miliwatt, por isso esse M que aparece aqui. Vocês também já devem ou deveriam saber como definir, como calcular essa potência em dBm. E se você pegar e tirar o 10 log da fórmula aqui de cima, isso vai te dar menos o ganho do transmissor em dB, menos o ganho do receptor em dB, menos 10 log do fator de perda de polarização, mais 20 log de 4πd sobre lambda. Mais, porque eu já passei esse menos 1 para fora, junto com 2, por isso que aqui deu 20. Isso aqui é atenuação de espaço livre. 20 log de 4πd sobre lambda. Aí o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei esse D, lembra que isso aqui ó, são produtos e uma divisão. Então, usando as propriedades do logarítmico, eu passei esse D para fora. O log desse D em evidência, ó, ficou aqui, ó, 20 log de D. E deixei o resto aqui. Ó. Então, nessa expressão toda, só este termo varia com a distância. O resto, em função da distância, o resto é constante. É uma constante. Aí eu vou pegar uma distância de referência. Na prática, essa distância de referência, se for o modelo log-distância a ser obtido de medidas, geralmente é a distância onde você tem mais confiança nas suas medidas. Ou, se for, por exemplo, uma recomendação do ITU, é uma distância padrão, por exemplo, 100 metros ou 1 quilômetro, dependendo do modelo, onde o ITU diz para você o seguinte, ó, até ali você usa o modelo do espaço livre, e esta é a atenuação que você tem nessa distância. Depois você usa as medidas para achar a inclinação
da reta. Depende do modelo. Aqui, para nós, esses detalhes não são importantes. O que é importante aqui é que essa distância D0 é uma distância de referência que é dada, é fornecida. Por algum motivo, essa distância D0 é escolhida. Então, segundo o modelo do espaço livre, a atenuação nessa distância D0 é dada exatamente por essa fórmula, apenas trocando D por D0. É óbvio, né? É tão fácil que espanta. Agora, repara, todos esses termos que não variam com a distância são os mesmos. Ó. Este termo daqui, essa soma de termos aqui, é a mesma daqui. Ou seja, eu posso substituir essa igualdade aqui dentro dessa equação e reescrever essa variação da atenuação em dB com a distância desta maneira. Este é o modelo log distância para o modelo do espaço livre. Ou seja, a atenuação em dB para uma certa distância é a atenuação em dB para a distância de referência, D0, mais 20 log de D sobre D0. Onde esse 20 veio do fato de que a potência varia com o inverso da distância ao quadrado para este modelo. Então, essa fórmula que aparece aqui é o modelo log distância para atenuação associado ao modelo do espaço livre. Alguma pergunta? Logicamente que a distância D0 tem que ser fornecida junto com o valor da atenuação em dB naquela distância. Bom, outro exemplo. A gente também estudou lá para trás o modelo da Terra plana, modelo de 2 raios. E a gente viu, lá no exemplo 3, a gente não vai voltar atrás, lá no exemplo 3, a gente obteve uma fórmula para o limite e que o comprimento do enlace era muito, muito, muito maior que as alturas do transmissor e do receptor. Ou seja, o ângulo alfa de incidência tendendo para zero, incidência rasante. E a gente obteve, principalmente naquele termo que se refere à diferença de fase provocado pelo percurso, pareceu aquela exponencial E elevada a menos J de HT vezes HR dividido por D ao quadrado, tá? Enfim, quando você passa aquele termo para dB, surge isso daqui, ó. Eu não vou repetir, mas a gente chegou a ver essa fórmula lá atrás. E, se não me engano, eu cheguei a comentar que aquilo seria importante mais adiante, ou mais adiante chegou, é hoje, é agora, tá? Então nós chegamos nessa fórmula. E aí eu vou fazer basicamente o que eu fiz no modelo anterior. Eu vou passar a variação de D em evidência. E quando eu fizer isso, repara que o D aparece aqui elevado ao quadrado. Então, ao invés de 20 log, vai aparecer 40 log de D. E o resto é uma constante. Constante no sentido de que não varia com a distância. Se eu definir novamente uma distância de referência, uma distância padrão D0, que nem precisa ser a mesma do caso anterior. Então, repara, a atenuação, segundo este novo modelo, para essa distância D0, é basicamente a fórmula de cima, trocando D por D0. Ou seja, este termo que aparece aqui, essa soma de termos, é a mesma que aparece aqui. Então, eu posso substituir essa igualdade aqui e reescrever essa relação desta maneira. Ou seja, este é o modelo log distância correspondendo a esse novo modelo aqui de terra plana. Repara que ele é diferente do modelo log distância para o espaço livre. Lá era 20 log, aqui é 40 log. Ou seja, a variação da atenuação e, consequentemente, a variação da potência recebida depende do ambiente. Quando não tem nenhum obstáculo, era 20 log. Agora que tem esse obstáculo, que é essa terra plana por baixo, virou 40 log.
E aí, para tentar ilustrar os dois modelos log-distância que a gente estudou até o momento, eu tenho esse gráfico, que foi um gráfico que já foi desenhado lá atrás. Ó. Em vermelho, perdão, vamos começar pelo azul. Em azul, isso aqui é um gráfico log-log, tá, pessoal? Então, isso aqui é a potência recebida, não é atenuação, aqui é a potência. Em dBm, escala logarítmica, pela distância, log da distância, escala logarítmica. Então, eu fui no MATLAB, peguei lá para a distância tendendo para zero, peguei uma certa referência, tracei o gráfico dado pelo modelo de espaço livre, cuja variação aqui é de 20 dB por década. No caso aqui, está caindo com a distância porque é potência. Se fosse atenuação, a inclinação seria para cima, subindo com a distância. E esse é o modelo de 2 raios, modelo da Terra plana. Enquanto o comprimento do enlace não é suficientemente longo, o raio direto e o raio refletido, eles vão interferindo na medida em que você vai variando a posição relativa entre receptor e transmissor. Ora, a contribuição é construtiva, aí eu reparo, a potência é até maior do que aquela do espaço livre. Ora, a contribuição é destrutiva. Você tem esse desvanecimento de pequena escala. Aqui o desvanecimento de pequena escala aparecendo. Ora é construtiva, ora é destrutiva. Até que chega uma hora que o enlace é tão comprido que as duas contribuições já não têm mais praticamente variação de fase uma em relação à outra. A tendência é que a passe, a partir daquele momento, a cair. E essa queda é mais acentuada do que aquela do espaço livre. Ela é de 40 dB por década. Então aqui seria o modelo log-distância para essa região do modelo de terra plana, enquanto que esse daqui é um modelo log-distância associado ao modelo do espaço livre. Alguma pergunta, pessoal? Então, prosseguindo, vamos agora generalizar o modelo log-distância. Então, repara, a diferença que nós tivemos do modelo log-distância do espaço livre para esse da Terra plana, simplesmente isso aqui. Ou seja, como essa distância ou atenuação varia globalmente conforme a distância vai aumentando. Então, nós vamos traduzir isso num expoente n. Nós vamos transformar, nesse caso daqui, o 40 em 10 vezes 4. No caso anterior, 10 vezes 2. E esse 4, esse 2 vai ser o expoente n do modelo log-distância. Ele vai dar a inclinação dessa reta nesse gráfico log-log. E essa inclinação, na prática, você vai tentar fazer com que essa inclinação seja escolhida de maneira a passar mais ou menos pelos pontos obtidos das médias locais. Então, o modelo log-distância, voltando a escrevê-lo em termos de atenuação, é dado por isso. A atenuação aumenta com a distância, por isso o sinal de mais aqui. Cuidado, a atenuação aumenta com a distância, sinal de mais. E simplesmente a gente reescreve dessa maneira, 10 vezes n. N é o expoente que, se você passar para dentro do logaritmo, vai entrar aqui no expoente da distância. A distância de referência, D0, é por onde a reta vai passar. Essa reta, ela vai passar no ponto onde a distância é D0 e a atenuação tem este valor. A inclinação da reta n, você vai definir através de uma regressão linear, através de mínimos quadrados, a partir dos pontos tabelados que são fornecidos, através de medidas. Se por acaso um modelo log-distância for para a potência, essencialmente é a mesma coisa, mas cuidado, agora o sinal é de menos. Aqui é mais, aqui é menos.
É óbvio, tá? Mas cuidado, porque dependendo do enunciado do problema, ora o enunciado é dado em termos de potência, ora o enunciado é dado em termos de atenuação. E às vezes o enunciado é dado em termos de potência, mas pede-se ou você tem que trabalhar com atenuação. Então, cuidado com essa troca de sinal. Tá? Então, sempre pergunte: a atenuação está aumentando ou diminuindo? Ela tem que aumentar com a distância, enquanto que a potência tem que diminuir com a distância. E, obviamente, a relação entre potência e atenuação é dada por essas equações aqui. Em dB, a atenuação em dB é sempre a potência em dBm, mesma referência, hein? Menos a potência recebida na mesma referência. PT menos PR em dB na mesma referência, geralmente miliwatt. E essa diferença permanece para a distância padrão. Perdão, para a distância de referência. Então, cuidado com o sinal. No modelo log distância, a atenuação aumenta de 10 ndB por década, enquanto que a potência média recebida diminui de 10 ndB por década. E aqui eu peguei uma tabela do nosso livro-texto do Rapaport. O Rapaport ele ficou muito famoso porque ele, junto com os alunos, nos anos 90, eles realizaram uma série de medidas justamente para levantar modelo log distância, sombreamento log normal em diversos ambientes urbanos, em fábricas e por aí vai. E eles criaram um software, ganham muito dinheiro vendendo esse software para ajudar as empresas, né, a montar seus sistemas de comunicação em diferentes ambientes. Então, ele acabou tendo uma bagagem, né, muito grande e escreveu um monte de livros, inclusive o livro que a gente adota como livro-texto. Então, das medidas que eles realizaram, ele montou essa tabela. No livro-texto é a tabela 4.2. Então, é o índice, o expoente, perdão, do modelo log distância para diferentes ambientes, segundo o que ele acha que é o correto, né? Ele agora virou um bam-bam-bam, inclusive do 5G, dizendo o que tem que ser feito, o que vai dar certo, o que vai dar errado, mas enfim. Então, lá atrás, com os alunos, logicamente, modelo do espaço livre, o expoente, como já foi dito, é igual a 2. Aí ele foi para uma área urbana, né, na faixa de frequência. Naquela época era o que a gente chamava aqui no Brasil de banda A, banda B, em torno de 800 mega, mais ou menos, 850, 900 mega. Então, uma área urbana, uma célula de telefone móvel. Então, repara, é um valor maior que 2, 2.7 até 3.5, dependendo do ambiente. E aí, numa região urbana mais intensa, shadow significa com sombreamento, ou seja, os prédios são mais altos, o bloqueio do raio direto é mais intenso. Então, repara que há um aumento mais significativo do expoente. Agora, entre 3 e 5, segundo as medidas do Rapaport. Também fez medidas dentro de prédios de escritório, por exemplo. Então, dentro de um prédio, quando você tem visada direta entre o transmissor e o receptor, ou seja, o receptor e o transmissor estão no mesmo corredor. Olha o que acontece. O expoente é menor do que 2. Como já foi dito aqui, você tem uma canalização dessa energia e acaba que o sinal decai menos intensamente com a distância do que seria caso você estivesse no espaço livre. E aí você tem outros ambientes, tá? Dentro do prédio, mas com obstrução. Tipicamente, o transmissor está num andar e você está no andar de cima ou no andar de baixo. Então, aí você tem uma queda mais acentuada. Ó. Tem paredes, né? O chão, paredes entre o transmissor e o receptor. E aí também dentro de fábricas. Aí eu não tenho muito o que dizer, mas são espaços mais abertos, então
é de 2 até 3, ou seja, a queda mais intensa que a do espaço livre, mas não muito, como no ambiente urbano. Tá? Então, são esses valores que o Rapaport apresenta. Além disso, tem um outro gráfico para mostrar, que também saiu do Rapaport, mas, se não me engano, é na Alemanha. Aqui. Então, são medidas que foram feitas em várias cidades na Alemanha, então Stuttgart, Düsseldorf, enfim, Hamburgo. E aí eles tentaram criar um modelo log distância que fosse mais global para essas grandes cidades alemãs. Então, vocês estão vendo que foram feitas uma quantidade enorme de medidas. Repara que tem valores aqui, inclusive, para as mesmas distâncias. Ó. Isso aqui não foi uma única campanha de medidas, foram várias campanhas de medidas para distâncias padrões. Foram levantados esses gráficos colocados na escala logarítmica, log-log. Isso aqui é atenuação, ó, path loss. Então, a atenuação aumenta com a distância. É atenuação em dB em função da separação entre transmissor e receptor em quilômetros, porém plotado aqui na escala logarítmica. Eles puseram essa quantidade enorme de pontos aqui. Passaram a reta, tem lá a distância de referência aqui foi de 100 metros. A distância de referência está aqui. Eles traçaram a reta, acharam a inclinação da reta, segundo a regressão linear, que melhor passa por esses pontos, para tentar caracterizar o expoente típico de uma grande cidade alemã. E acabaram achando esse valor de 2,7. Não dá para ver direito, eu devia ter destacado, mas esta reta que passa aqui, ó. Essa reta passa aqui, ó, um pouco abaixo da reta n igual a 3. As outras retas, ele só desenhou como referência. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, 4 e 5. A reta com N igual a 2,7, ela passa por aqui, ó. Ela está um pouco abaixo da reta com N igual a 3. E aí eles aproveitaram também para obter a variabilidade, a variância, né, o desvio padrão desses pontos em relação a essa reta, com N igual a 2,7, para o modelo de sombreamento log normal, que a gente não estudou ainda. Eles acharam essa variância aqui, ó, de 11,8 dB. Então, com isso, ele já tem toda a modelagem para essas cidades, onde você pode fazer os cálculos que a gente vai fazer nas próximas aulas, utilizando o modelo de sombreamento log normal. Alguma pergunta? Então, se eu não estou enganado, o próximo vai ser um exercício bem simplesinho, onde a gente vai mostrar como obter essa inclinação, esse modelo log distância para um conjunto bem pequeno, se não me engano, são 4 ou 5 pontos. Logicamente, tem que ser muito mais. Mas aqui a gente só vai fazer com 4 ou 5 pontos para não perder muito tempo. No computador, fazer isso daqui é muito mais eficiente, muito mais rápido. Então, esse é o exemplo. Temos uma sequência de medidas, já foram feitas as médias, já foram obtidas, e o fato é que os pontos fornecidos para nós são esses aqui, ó, são 4 pontos só. Uma média local obtida a uma distância de 100 metros do transmissor, que a gente vai escolher como sendo a referência. O D0 para nós vai ser 100 metros, e, consequentemente, a atenuação na distância de referência vai ser menos 5 dB. Perdão, aqui não é atenuação, é potência. Então, a potência para essa distância de referência vai ser menos 5 dBm. Além disso, são fornecidos outros 3 valores. Por uma distância de 200 metros, as médias das medidas nos deram um valor de menos 25 dBm. Por uma distância de 1 km, menos 40 dBm. E, finalmente, por uma distância de 3 km, menos 75 dBm. Então, é isso que você tem. E, segundo o modelo log distância, a gente quer estimar qual será, em média,
a potência recebida em dBm por uma distância de 2 km a partir do transmissor. Obviamente que essa quantidade de pontos é insuficiente para fazer com que essa previsão seja boa, né? Aqui é apenas um exercício. Antes de prosseguir, porque agora é só conta. Antes de prosseguir, alguma dúvida? Vocês entenderam o enunciado? Então, não tendo perguntas, vamos prosseguir. Por enquanto, para obter o modelo log distância. Na próxima aula, depois que a gente entender, né, explicar o modelo de sombreamento log normal, a gente vai voltar neste mesmo exercício e concluir obtendo a variância dessa variável log normal. Então, para obter o coeficiente n, vamos utilizar mínimos quadrados. Então, segundo o modelo log distância, para a potência recebida em dBm para a distância d é igual à potência recebida em dBm para a distância de referência d0, que no nosso caso vai ser 100 metros, ou seja, este valor vai ser de menos 5 dBm, está aqui, ó. Menos, porque a potência, se a potência cai com a distância, menos 10 vezes n log de d sobre d0, onde aqui o d0 vai ser 100 metros. Então, cuidado, se você colocar o d0 em metro aqui, faça o mesmo aqui em cima para não errar as unidades. Logaritmo sempre com argumento adimensional. Tranquilo? E aí, simplesmente, o que eu fiz aqui? Eu repeti a tabela de cima. Então, essas duas primeiras linhas são as mesmas aqui de cima. E eu incluí aqui, ó, a potência segundo o modelo log distância. Aqui nessa segunda linha é a média da potência a partir dos valores medidos. Aqui já é o valor da potência em dBm segundo o modelo log distância, segundo essa reta aqui, ó. Isso aqui, obviamente, vocês estão percebendo que é a equação de uma reta na escala log-log. Só que a gente não sabe o valor do n. Então, o que a gente tem aqui são expressões em função do n. Todas elas têm menos 5, ó, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Depois tem n multiplicando alguma coisa. Esse alguma coisa é o resto da conta que foi feito. Por exemplo, para a distância de 200 metros, aqui vai ficar 200 dividido por 100, 2. Log de 2 é aproximadamente a quanto? 0,3 vezes 10 é o famoso 3 dB. Só que aqui eu fui mais preciso, na verdade não é 3 dB. Se você fizer a mesma conta na calculadora, dá 3,01. dB sempre, dB ou dBm, sempre duas casas decimais. Beleza, pessoal? A prática indica que bons resultados são obtidos quando você utiliza até duas casas, pelo menos duas casas decimais. Então eu fui aqui bem rigoroso, ao invés de colocar aqui menos 3 dB, eu coloquei menos 3,01 vezes n. Para 1.000 metros, 1.000 dividido por 100 dá 10. Log de 10, esse é exato 1. 1 vezes 10, por isso que apareceu aqui menos 10. Vezes n. E, finalmente, para a distância de 3.000 metros, 3.000 dividido por 100, deu 30. Aí, colando aqui embaixo, né? Log de 3 é 1,477 vezes 10, deu isso daqui, ó. Menos 14,77 vezes n. E o n a gente não sabe ainda. A gente vai agora determinar o n de tal maneira que, através de regressão linear, mínimos quadrados, você passe essa reta mais ou menos interpolando esses 3 pontos da melhor maneira possível. É a próxima linha. Então, eu repeti a tabela anterior
para ajudar a gente a entender as contas que estão sendo feitas, nós vamos pegar estas diferenças, inclusive essa, ó, que vai dar zero, obviamente. Essa diferença, essa diferença, essa diferença, essa diferença. A gente vai elevar essa diferença ao quadrado, somar e obrigar que a derivada em relação a n dê zero. É o que minimiza a diferença aos quadrados. Mínimos quadrados. Regressão linear. É isso daqui, ó. Então, a nossa função S, que vai ser minimizada, é a soma das diferenças ao quadrado, de cada um, para cada amostra. No caso aqui são só 4. Então, no primeiro termo, zero, não vai contar. No segundo termo, é menos 25, menos isso aqui de baixo, ao quadrado. Para o terceiro termo, menos 40, menos isso aqui de baixo, ao quadrado. E, finalmente, menos 75, menos isso aqui de baixo, ao quadrado. Por causa do menos isso aqui de baixo, por isso que os sinais aqui ficaram positivos. Aí vem um truque. Repara que o que você quer, pelo menos nesse exercício, não é o valor do S, e sim a derivada dele que você quer anular para achar o N. Então, não expanda isso daqui, ó. Deixa do jeito que está, porque tirar a derivada em relação a N disso é mais fácil. Repara, quando você tirar a derivada desse cara é zero e some. A derivada disso aqui, ó, é 2 vezes o que está entre parênteses, 2 vezes o que está entre parênteses, vezes aquilo que multiplica o N, 3,01. Então, se você deixar deste jeito, não expanda os quadrados. Tira a primeira derivada. Isso vai facilitar você escrever ou programar, né, a fórmula para achar o valor do N. O que resta vai ser uma equação linear, porque se aqui era quadrático, a derivada vai ser linear. Automaticamente você vai ter uma expressão que te dá o valor do N sem maiores problemas, e fazendo as contas, o N para este exemplo deu 4,41. Com isso, o modelo log-distância está definido e a gente pode concluir o exercício. Então, segundo o modelo log-distância, repara, 10N deu aqui 44,1. Isso aqui seria uma ilustração do que a gente está fazendo. A reta na escala log-log passa pelo ponto em 100 metros e tenta interpolar da melhor maneira possível as demais medidas. E para a distância de 2.000 metros, está mais ou menos aqui, ó, o modelo log-distância prevê uma potência de menos 62,38 dBm. Isso é bom? Isso é ruim? Provavelmente, nesse caso, isso é péssimo, porque foi um modelo baseado em apenas 4 medidas, 4 pontos. Você deveria ter muito mais medidas para talvez ter um modelo um pouco melhor. Uma predição melhor. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ninguém faz pergunta, aí eu fico na dúvida. Ou está todo mundo entendendo, ou ao contrário, ninguém está entendendo absolutamente nada. Ninguém quer fazer um comentário para ajudar o professor, não? Beleza? Então, vamos prosseguir. Oi. Não, tá tranquilo. Beleza, obrigado. Tá tranquilo. Então, eu vou prosseguir. Basicamente, pessoal, isso fecha o modelo log-distância. O modelo log-distância é simples desse jeito, é baseado em medidas, filtrar os desvanecimentos de pequena escala, né, com aquela média móvel. Isso é tratado estatisticamente, a partir de um monte de medidas que você faz, com vans, enfim. E uma vez tratados esses dados no computador, num laboratório, no computador, por alunos, por exemplo, ou por funcionários de uma empresa, ou por estagiários, né,
no caso do Ezequiel, no caso da Vivian. O estagiário vai lá e filtra aqueles pontos. Uma vez obtidas essas médias locais, você pega aquela quantidade de pontos, dependendo da localidade que você quer caracterizar, e faz acha, ou usando uma recomendação do ITU, define a distância de referência e traça a reta na escala log-log, que passa mais ou menos no meio desses pontos. Isso te dá o expoente N do modelo log-distância, junto com os dados da distância de referência. O modelo log-distância é simplesmente isso. E o que a gente pode fazer com esse modelo? Então, antes disso, vamos entender que esse modelo log-distância, como o nome já indica, ele depende só da distância. Então, óbvio que é um modelo pobre, principalmente num ambiente urbano. É óbvio que o seu enlace vai mudar na medida em que você traça raios em volta do seu transmissor. Por um lado tem um morro, por outro lado não tem. Numa direção tem uma avenida larga, passando na frente do seu transmissor. Na diagonal você tem os prédios, né? Você não tem nenhuma rua. Eu estou colocando aqui, ó, essa figura que não é grande coisa, mas está tentando ilustrar um transmissor colocado no meio de uma cidade, entenda isso daqui como quarteirões, por exemplo, e provavelmente nessa direção, para cima e para baixo, e para a esquerda e para a direita, a intensidade do sinal vai ser maior, porque não tem bloqueio. Você que tem uma avenida aberta na sua frente, outra aberta aqui dos seus lados, provavelmente o nível do sinal nessa direção e nessa daqui, nesse sentido, ele vai ser maior. E provavelmente, por causa dos bloqueios dos prédios, nesse sentido diagonal e nesse outro sentido, essa potência vai cair mais intensamente com a distância do que nos outros, tá? Então, é óbvio que o modelo log-distância sozinho não te dá boas predições em ambientes, por exemplo, com muitos obstáculos. Então, isso que a gente tentou caracterizar com essa figura ilustra o tal do sombreamento. Ou seja, você pode ter a mesma distância, ó, a mesma distância, no caso, mesma distância, nessa figura projetada é um círculo, né? Lugar geométrico com a mesma distância até um certo ponto é um círculo. Segundo o modelo log-distância, sobre este círculo, a potência ou atenuação devia ter o mesmo valor. Mas a gente está vendo que isso não vai acontecer na prática. Você vai ter uma variabilidade em torno dessa predição dada pelo modelo de log-distância. Se esta curva em azul representa nível de potência, né, e potência cai com a distância, né? Provavelmente nessa direção e nessa direção a potência vai ser maior, ou muito maior, um pouco maior do que aquela prevista pelo modelo log-distância, porque aqui não tem obstrução do raio direto. Enquanto que nas diagonais, o contrário, a potência deve ser menor que aquela prevista pelo modelo log-distância. Se você repetir isso para vários raios, para várias distâncias, então você vai perceber, se a quantidade de medidas for suficientemente grande, que você vai ter essa variabilidade de larga escala. Ora, a potência tende a ser menor do que aquela prevista pelo modelo log-distância, ora, ela tende a ser maior. Então, esta variabilidade de larga escala, que não está associada ainda a multipercurso. Multipercurso vai ser na terceira parte do curso. Isso aqui é aquela variabilidade de larga escala associada a sombreamento, a obstruções, né, no caso de ambientes urbanos. Ele vai ser dado em cima do modelo log-distância, acrescentando nesse modelo uma variável aleatória gaussiana. Ou seja, aqui nós temos um modelo log-distância, e aí, para ser mais extenso, né, para mostrar todos os casos, aqui tem um modelo log-distância para atenuação, mais 10N, e aqui o modelo log-distância para potência, menos 10N.
E aqui eu estou colocando uma variável aleatória gaussiana em decibéis, em dB. O modelo é log normal, ou seja, ela tem uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal, desde que os valores sejam dados em dB. Que no caso da atenuação é mais tantos dBs. E se for potência, o que aumenta a atenuação diminui potência menos tantos dBs. E esta variável isolada, este x daqui, ó, isolado, ele tem média nula, porque a média já é dada pelo modelo log distância. Então, a média desta variável já é dada por este valor daqui. Então, esse valor médio já foi retirado. Então, o que resta é uma variável gaussiana, segundo o modelo, né? Quando você não sabe nada, se diz que é gaussiano. Mas, na verdade, aqui é até embasado por medidas. Eu vou mostrar um caso típico na próxima transparência. Então, esta variável isolada aqui, ela vai, por definição, ter média nula, mas ela vai ter um desvio padrão, sigma. Desde que tudo seja tratado em decibéis. Em decibéis. Então, este vai ser o modelo de sombreamento log normal. Primeiro, vamos falar sobre ele, antes de dizer o que nós podemos fazer com estes dados. Vamos primeiro obter os dados, para depois, a partir da próxima aula, resolver problemas um pouco mais complexos do que aquele que a gente acabou de resolver. A gente pode fazer mais do que prever nível médio de potência. A gente pode prever, com esse modelo, probabilidade. Por exemplo, qual a probabilidade da potência estar acima ou abaixo de um certo limiar a uma certa distância? Isso é interessante, por exemplo, na hora de caracterizar ou de definir a área de cobertura por exemplo, num sistema de comunicação móvel. Eu quero instalar uma torre de comunicação móvel para cobrir uma certa área, lógico, aqui no caso a área é circular, né? De acordo com o nosso modelo. Mas eu quero determinar a área de cobertura para que eu garanta que pelo menos a potência é em 99% da área de tantos dBm. Para isso, a gente precisa, antes de resolver esses problemas, entender esse modelo, o log distância. Por ser simples, eu espero que você já tenha entendido. E a próxima etapa é explicar esse modelo de sombreamento log normal, antes de resolver problemas desse tipo. Qual a menor área para garantir que esta radiobase cubra com pelo menos tanto de potência em 95% de sua área? Vocês estão vendo que quanto maior for a área, menos ela cobre, né? Quanto mais longe você tiver, menos potência chega no final. Então, esse tipo de questionamento é importante para você definir limites máximos e mínimos para a sua área de cobertura, para o raio da área de cobertura. São problemas que a gente vai resolver nas próximas aulas. Mas antes, a gente precisa explicar o modelo melhor. E, inclusive, como obter tais parâmetros a partir de medidas dos dados fornecidos. Antes de prosseguir, para terminar a aula com mais uma transparência, alguma pergunta? Então, por que log normal? Porque, rapidamente, medidas, estou repetindo aquele gráfico que eu já fiz antes, tá? As medidas feitas ao longo de décadas e décadas e décadas e décadas indicam que geralmente acontece o seguinte. Eu estou repetindo uma figura que eu já mostrei antes, só para reforçar a ideia. Você já teve aquela quantidade de pontos obtidos das médias móveis locais, várias campanhas de medidas em uma certa região. Você traçou já o seu modelo log distância, pegou aqui um ponto desse para ser a sua referência e traçou, achou a inclinação, determinou o modelo log distância para aquela região. E agora você vai tratar estatisticamente essa variabilidade dessas médias locais em torno dessa média global dada pelo modelo log distância.
E aí, antes disso, você faz uma espécie de histograma. Ou seja, você faz a seguinte pergunta. Quais são, como é que é? Por uma diferença de x dBs, como é que é? Deixa eu mostrar a figura que eu já esqueci, vocês me desculpem aqui. Você tem aqui probabilidade, ou seja, quantas vezes aconteceu, em função da... Isso, não tem mais distância aqui, eu bobiei. Isso daqui é a diferença do valor obtido das medidas em relação à reta do modelo log distância. No caso daqui, para cima é positivo, por exemplo, e para baixo é negativo. E aí você pergunta, dentro daquele domínio de medidas, de amostras, melhor falar amostras, de amostras que foram utilizadas para obter o modelo log distância, destas amostras, quantas ficaram acima de 10 dB? Aí você conta uma por uma, tá. Aí você fala assim, tantas amostras ficaram acima de, no caso é acima, né? Acima de 10 dB. Quantas ficaram acima de 20 dB? Aí já deu um pouco menos. Quantas ficaram acima de 30 dB? Aí você põe no histograma. Quantas ficaram abaixo de menos 20 dB? Tantas. Aí você vai fazendo. Geralmente o máximo ocorre em torno do zero. Se afinal de contas você tem uma quantidade suficientemente grande de amostras e você traçou a sua reta usando regressão linear da melhor maneira possível, a tendência é que a maior quantidade de pontos esteja próximo da reta. Senão, alguma coisa foi feita errada, né? Se a reta passar aqui em cima, essa curva desloca para cá. Se essa reta passar aqui embaixo, essa curva desloca para lá. O máximo dessa curva tem que estar em torno do zero. Senão você fez algo errado na sua regressão linear. Então você acaba no final, depois de normalizar e tal, você acaba tendo um gráfico, um histograma parecido com isso. E é geralmente isso que acontece. A não ser que tenha algum viés por ser um cenário atípico, tá? Então o modelo não está apropriado. Mas geralmente é isso que acontece. Aí o pessoal fala, então, na escala logarítmica, usando valores em dB, dB, o comportamento disso ocorre quando você usa os valores em dB. Você vai tratar essa diferença como se fosse uma variável aleatória gaussiana, desde que os valores sejam todos calculados em dB. Por isso que isso é chamado de sombreamento log normal. E aí, na próxima aula, a gente vai mostrar o que a gente pode fazer com esse modelo de sombreamento log normal, resolvendo alguns poucos problemas. Tranquilo, pessoal? Enfim, alguma pergunta, alguma dúvida? Ué. 5. O pessoal foi embora? Ezequiel e Kaique. Pessoal, alguma pergunta? O Ezequiel mandou uma mensagem aqui no chat falando. Tudo bem. O Kaique não apareceu. Não precisa, já saiu uma resolução que ninguém vai ser reprovado por falta, tá? Então, por exemplo, no diário eletrônico não vou marcar falta para ninguém, entendeu? Então não precisa ninguém ficar preocupado. É uma resolução do Conselho Universitário de que não vai haver marcação de faltas, pelo menos por enquanto, nesse semestre, por falta. Enfim, não vai ser marcada a falta no diário eletrônico. Vai ser baseado nas avaliações, né, que serão feitas. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu parar aqui,